Bom, queridos, nós estivemos há 2 semanas atrás tendo a oportunidade de iniciar o nosso estudo no primeiro capítulo da carta de Tiago, quando nós começamos a ver Tiago extremamente preocupado em conduzir aqueles irmãos que estavam recebendo a sua carta no entendimento da eficácia da palavra e da prática das Sagradas Escrituras e da importância disso nas suas vidas. Bom, hoje nós vamos continuar. Depois de termos lido o texto mais uma vez, nós vamos tentar só relembrar algumas coisas a respeito dessa carta. A primeira delas é relembrarmos a quem Tiago esteve escrevendo e quem era Tiago. Tiago foi uma figura muito importante na Bíblia. Ele era meio-irmão de Jesus, foi pela primeira vez mencionado como aquele que foi com a sua mãe, junto com outro irmão, visitar Jesus enquanto ele pregava na sinagoga de Nazaré. Foi um homem que conviveu com Jesus, que ouviu a sua mensagem. Interessante que muito provavelmente brincou com ele em alguns momentos da sua história, teve convivência íntima e foi alguém que tratou Jesus, seu irmão, como Deus, como Senhor sobre a sua vida e como a sua esperança de salvação. Um homem que honrou ao seu irmão, gerado de maneira divina e sobrenatural no ventre da sua mesma mãe. Ele tinha uma preocupação. A carta foi escrita para ensinar os judeus que haviam crido no Senhor Jesus, de que aquela mensagem que vinha sido pregado a eles durante muito tempo, durante toda a história, sobre a importância da fé que salva, apontava também para uma vida cristã coerente com essa fé. Tem uma frase muito conhecida no livro de Tiago, quando ele fala que a fé sem obras é morta, e os irmãos devem se lembrar disso. E isso é muito central nas palavras, na mensagem e na intenção que havia em toda a estrutura do texto. Fazer com que os crentes daquela época olhassem para a sua vida cristã mais do que simplesmente pessoas que tinham uma fé abstrata, uma fé sem sentido e uma certa religiosidade que pudesse apontar para algo que tivesse algum valor. Ele mostra que a fé é importante, ela é fato, e ela se demonstra em vida, em obras, aponta para uma realidade que deve existir dentro do coração. Sendo assim, nós olhamos para o texto e vimos que Tiago tinha uma preocupação de falar então, como lhes disse, sobre os efeitos práticos da palavra na vida do cristão. E nesse bloco de raciocínio dele, no capítulo 1, do verso 26 até o verso de número 28, ele nos falará 3 coisas a respeito da prática da palavra na vida do cristão. Ele vai falar sobre a salvação, sobre a santificação e sobre a verdadeira religião, que é a participação do indivíduo no corpo de Cristo. São essas 3 abordagens que ele faz no texto. Nossa primeira mensagem, nós vimos ele mostrando que a Escritura é aquele instrumento de Deus que salva o indivíduo. É aquela palavra que vai entrando e fazendo diferença na história do indivíduo, até fazer com que esse indivíduo seja de Deus de maneira plena. E a nossa argumentação, ela foi desta forma. Ele disse que os efeitos práticos da palavra que salva é aquela que começa com o recebimento da palavra. E ele aponta para a realidade que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem de ouvir essa palavra. E ele diz que essa palavra é a palavra que regenera. No bloco, verso 16 até o verso de número 18. E que esse recebimento da palavra é um recebimento não de uma vez, mas ele é progressivo. Ele não é simplesmente o início, mas não é só o fim, mas o início do propósito de Deus para nos salvar. A palavra de Deus que nos salva, ela inicia uma obra que continua sempre, e que essa palavra deve e promove mudanças no nosso coração.
é um processo de graça na nossa vida, e que a eficácia da palavra me salva. Foi isso que nós falamos. E ao final a pergunta foi: você crê em Jesus? A palavra de Deus tem sido o instrumento de Deus na sua vida? Esse era o desafio de Deus para nós. E agora quero falar com vocês, na medida em que estudamos o texto, sobre essa linguagem que ele continua. Ele diz que nós devemos ser participantes da palavra e não meramente ouvintes. Ou seja, nós devemos ter a nossa vida em santificação. Nós devemos ser praticantes da palavra e não meramente ouvintes. O texto diz que aquele que ouve a palavra não deve simplesmente manter a palavra no ouvido. É algo interessante isso. Como vimos no parágrafo anterior, o texto grego usa o tempo presente, indicando a necessidade de uma ação continuada na vida do cristão. Não é simplesmente ouvir a palavra, mas é continuar ouvindo a palavra. O que significa um ouvinte? Essa era uma palavra, um termo teórico muito usado entre os gregos naquela época. Quando se dizia que alguém era um ouvinte, era alguém que ia numa palestra, ouvia o palestrante, se alegrava com todos aqueles ensinamentos, mas não se tornava um discípulo daquele palestrante. Ou seja, ele não era afetado ao ponto de assimilar aquilo, de tal forma que aquilo mudasse o seu comportamento. Quando alguém era chamado de ouvinte, era simplesmente alguém que tinha prazer em aprender intelectualmente. Quando o texto diz que nós não devemos ser simplesmente ouvintes, ele está dizendo exatamente isso. Nós não devemos ser como estes que vão a uma palestra de filosofia, como era próprio dos gregos, que gostavam de ouvir, simplesmente para se deleitar com a sabedoria do conhecimento. Ele diz a respeito do ouvinte dessa forma: isso aponta para um aspecto importante da igreja. E o aspecto importante, irmãos, é a responsabilidade. A responsabilidade com as informações das Sagradas Escrituras que nós recebemos de Deus. De vez em quando nós ouvimos a respeito desta prática comum, quando alguém diz que saiu da igreja e que apenas quer ter comunhão com um grupo, num ambiente, quem sabe, informal, quem sabe num grupo familiar, e quem sabe isso é suficiente para ele. Sabe, queridos, não existe nada de errado de participar ou em participar de um grupo de estudo menor numa família, em meio a alguns amigos no lar. Contudo, muita coisa pode ser aprendida nesses ambientes. Contudo, isso não substitui a igreja, de forma alguma. O ouvinte é aquele que se envolve com a mensagem, e se envolve com Deus da mensagem, e se envolve com a mensagem do Deus que nos faz ser servos e membros do corpo de Cristo. O que Tiago estava falando para aqueles irmãos é para que eles não tivessem perdendo de vista a eficácia de uma palavra que produziria frutos na vida deles para convivência uns com os outros. O ouvinte, ele vinha, ouvia e ia embora. O operoso, como ele vai falar agora mesmo, nós devemos observar no texto, é aquele que ouvia, assimilava, compartilhava com as pessoas a respeito daquela verdade e tornava aquela verdade, aqueles ensinamentos práticos no meio do corpo de Cristo, entre os irmãos. A palavra de Deus, ela antes de tudo era instrumento de edificação dos irmãos. Essa é a intenção que nós encontramos aqui nesse homem de Deus ao falar essas palavras. Por isso, ele diz que nós devemos ter um cuidado muito grande com a ilusão, o auto-engano.
O verso de número 22 nos fala exatamente desse auto-engano, desse indivíduo que quer ser um mero ouvinte, e por isso ele pode, no final de tudo, deixar de considerar, enganando a si mesmo. Ele diz, é como um indivíduo que ouve, mas não pratica, como aquele que olha no espelho e depois vai embora e nem se lembra mais como era o seu próprio rosto. Esse auto-engano, irmãos, é algo tão sério que pode me levar a fazer algo que é muito comum, a achar que eu fiz a minha parte com Deus. Como assim eu fiz a minha parte com Deus? É simples, eu vou à igreja, levanto de manhã, no dia de descanso, um pouquinho cedo para o dia de descanso, aí eu vou lá e ouço a mensagem, canto músicas litúrgicas, entrego o meu dinheiro como dízimo, compartilho algumas das minhas ideias com as pessoas, cumprimento o pastor na porta da igreja, converso com algumas pessoas que eu tenho afinidade e gosto de conversar, e está tudo muito bem. A linguagem de Tiago é: não se engane, não haja como alguém que está iludido. Se esses pensamentos em algum momento passaram por sua mente, amado irmão, cuidado, você está se iludindo, você está se auto-enganando. É isso que Tiago está dizendo aqui nesse texto. À luz desta situação, ele faz um contraste entre aquele indivíduo que é ouvinte e aquele que é ouvinte e praticante. Diz ele, o ouvinte é aquele que contempla a palavra, a expressão olhar para a palavra aqui, ouvinte é contemplar a palavra. Não há falha nenhuma em você contemplar a palavra. O problema é que logo o ouvinte se esquece. Contudo, o operoso, o ouvinte praticante, ele olha firmemente para a palavra, ele se inclina sobre ela e ele a estuda. Aquele que é só ouvinte, ele imediatamente se esquece. O outro se preocupa em como ele pode colocar em prática. Um ilude-se a si mesmo, o outro é abençoado no que ele faz. Um não se refreia e demonstra isso, essa falta de controle, na sua própria língua, enquanto o outro é lento para falar. Aquele que é só ouvinte, ele é rápido para a ira, para a raiva, e não põe de lado toda a sua impureza, nem a sua maldade. Mas aquele que é ouvinte e praticante, ele visita os órfãos e as viúvas e mantém-se imaculado do mundo. Aquele que só ouve a palavra e acha que está tudo bom, diz Tiago, a palavra de Deus é muito clara, a sua religião é vazia, é vaidade própria. É a mesma expressão usada no livro do Antigo Testamento que fala de vaidades das vaidades. Os irmãos se lembram qual é esse livro? Qual é mesmo? Eclesiastes. Vazio. É vazio dentro do vazio. A religião não produz nada. Mas aquele que ouve, aprende e pratica a palavra de Deus, a sua religião, ela é pura, ela não é manchada. Diante disso tudo, nós encontramos agora ele fazendo-nos ou nos conduzindo a uma ilustração de um ouvinte, daquele que simplesmente ouve. E nós precisamos compreender o que ele está querendo dizer, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua
aparência. O homem que só ouve a palavra e não a pratica é como um indivíduo que faz mais ou menos o seguinte: ele vai no banheiro, que é um lugar que normalmente tem espelho, ou em outro lugar, depois do trabalho, ele olha no espelho, ele contempla o seu rosto e ele vê uma sujeirinha e ele passa a mão, tá bom, ele se veste e vai conviver com as pessoas. E as pessoas começam a olhar no rosto dele e começam a falar dele, a questioná-lo. E ele pergunta: afinal de contas, por que será que as pessoas estão olhando para mim e estão falando sobre mim? Ele não verificou se o rosto dele ficou limpo. Ele olhou, deu um jeitinho, foi embora e não usou o espelho para uma contemplação cheia de cuidados. Sabe como uma mulher olha para o espelho, olhando para todos os detalhes, e se aproxima bem dele para colocar os detalhes do olho, para tampar as imperfeições da pele? Aquele que é ouvinte meticuloso, que a Escritura nos mostra, é aquele indivíduo que olha e olha com muito detalhe, e depois ele verifica se está tudo bem. Ele não é como aquele que vai embora e deixa coisas para trás, ele se esquece de verificar detalhes. Esse indivíduo, diz as Sagradas Escrituras, ele logo vai perder a razão sobre si mesmo. Esse homem não consegue aproveitar aquilo que deveria trazer para ele entendimento de si mesmo. O espelho aqui, irmãos, que deve nos mostrar as perfeições e imperfeições do nosso rosto, é a Escritura. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e medimos nós mesmos à luz da palavra de Deus, ela mostra o que é bom e o que é ruim. Mas para que eu me lembre disso, e para que isso faça diferença em mim, caso contrário, eu vou olhar para a Escritura, ela vai dizer: isso não é bom, aquilo é maravilhoso, continue, se esmere nisso, aperfeiçoe naquilo, alegre-se naquilo outro. E aquele indivíduo é muito criterioso e aplica todas as informações na sua vida, e agora quando ele olha de novo, ele vai ver algo muito melhor do que ele viu anteriormente. Mas se ele simplesmente olha, percebe a si mesmo, mas aquilo não traz diferença para si mesmo, ele sai sujo, apesar de ter visto a sua própria sujeira, o que adiantou para ele? O que adianta ouvir mensagens do Evangelho do Senhor Jesus? Ouvir a palavra de Deus dizendo o que somos e o que deveríamos ser, o que Deus é e o que Ele faz por nós, e como Ele quer gerar a imagem de Cristo na nossa vida, e isso não faz diferença nenhuma em nossa vida. Esta é a ilustração do espelho, da palavra, que deve produzir frutos nas nossas próprias vidas. A visão do espelho não motivou a ir e a lavar o rosto, ou seja, não adiantou nada gastar tempo diante do espelho. Mas o texto fala do praticante da palavra, no verso de número 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. É um outro tipo de homem, é um outro tipo de crente. Esse é o homem que não só olha, mas ele olha com cuidado, ele olha com muito cuidado. A palavra grega aqui usada é a mesma palavra que João
vai utilizar para falar daquele homem que vai no túmulo para verificar se Jesus tinha ressuscitado mesmo. A palavra que está ali é ele olhou, e olhar ali não é simplesmente olhar. A palavra no grego significa ele olhou todos os detalhes para confirmar em tudo que Jesus não estava naquele lugar. Ele olhou cada pedacinho como se Jesus pudesse esconder dentro daquele túmulo. Não havia dúvida para ele. Quando ele chegou para as pessoas para falar, ele chegou depois de ter olhado com cuidado. A mesma palavra que Tiago está usando aqui é aquela palavra que João usa para dizer que o homem foi no túmulo, em João capítulo 20, para olhar se Jesus estava ali. Ele olhou com bastante cuidado. E diante disso, ele agiu baseado naquilo que ele viu. Ele olha com cuidado. Algo especial, a ressurreição de Jesus. Nós devemos olhar com cuidado a lei de Deus, que é chamada de perfeita, e é chamada de lei da liberdade. O que significa olhar a lei de Deus com cuidado? Essa talvez seja uma boa pergunta. Ele está escrevendo aqui para um bocado de judeu. Os judeus sabiam o que era a lei. Eles não eram ignorantes quanto a isso, eles decoravam a lei. Se eram jovens homens judeus, eles deveriam passar por uma sabatina aos 12 anos de idade, sobre o conhecimento que eles tinham a respeito da lei. E agora o texto diz que o praticante da palavra é aquele que considera atentamente no livro, na lei de Deus que é perfeita e que é tratada como lei da liberdade. Eles sabiam muito bem tudo sobre os requisitos da lei, como o seu código moral, bem como os seus valores, os seus vários rituais de adoração e sacrifício. E eles sabiam que a lei era boa, era justa e era perfeita. Mas uma coisa que a lei nunca foi mencionada no Antigo Testamento, e que agora está sendo mencionada aqui, e que é muito interessante, ela é chamada de lei da liberdade. Aqui ela é chamada de lei da liberdade. A lei era a manifestação da justiça de Deus. A lei era aquela que apontava e aponta para o nosso pecado, para a nossa fragilidade, para as nossas mazelas. Aqueles que estão sobre a lei estão debaixo da maldição, pois aquele que não guarda a lei é maldito. Gálatas capítulo 3, verso 10 diz isso. A lei não poderia livrar ninguém dos seus pecados. Mas aqui nesse texto é chamado de lei da liberdade. Por quê, irmãos? Porque a lei aponta para o pecado. Contudo, Cristo nos perdoa e livra do pecado para a santidade. A lei da liberdade, irmãos, é a lei cumprida por Cristo, cumprida de maneira cabal, e que deve ser a nossa motivação e jamais esquecida como motivação para viver a minha vida cristã todos os dias de maneira santa. Jesus fez o que a lei não poderia fazer. A lei não poderia salvar. A lei só poderia declarar que você é culpado. Jesus declarou diante do Pai que você está justificado. Ele cumpriu a justiça, as exigências da lei sobre a cruz, sempre que a lei condenou os nossos pecados. E todas as vezes que isso acontece, eu posso me lembrar que a lei foi cumprida, e agora ela é para mim uma lei cumprida, por isso a lei da liberdade. Atos capítulo de número 13, verso 38 e verso 39, diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que
se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não podeis ser justificados pela lei de Moisés. Irmãos, em momento algum, a palavra de Deus está sendo dada para nós, a lei de Deus, para que nós nos salvemos. Em momento algum, a palavra de Deus está sendo dada a nós para que nós nos gabemos da nossa capacidade de cumpri-la. A palavra de Deus, ela está sendo dada para que nós reconheçamos o amor de Deus e creiamos na essência dessa lei, que é Cristo Jesus, aquele que fez e faz todas as coisas a nosso favor, para que vivamos segundo os seus ensinamentos, para que vivendo segundo os seus ensinamentos, vivamos vida de santidade. Por isso a lei, para o salvo, é lei da liberdade. Porque para mim agora, cumprir a palavra de Deus não é mais peso. Cumprir a palavra de Deus, a lei de Deus é possível, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Porque agora em Cristo Jesus eu já não sou mais escravo do pecado. Porque agora eu posso dizer não. Porque a natureza que era pecaminosa agora foi resgatada, restaurada e está sendo santificada pelo Espírito de Deus. E por isso, a palavra de Deus é aquela que nos leva à santidade. Aquela palavra que vimos na mensagem anterior, que me salvou e te salvou, crendo em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, para conhecer um pouquinho mais da lei de Deus, mas não para sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Mas isso é para crente que deseja e aceita o desafio de Deus na sua palavra, de ser continuamente desafiado, confrontado por uma verdade que nos deve mudar. A salvação, irmãos, de Deus para a nossa vida é para que haja mudança em nós. Caso contrário, não tem significado. Nós somos praticantes da palavra de Deus. Você é? Só um minuto, irmãos. Há uma nova lei hoje. É essa lei. Não é um conceito novo. Quando Deus diz lá no Antigo Testamento, não matarás, é a mesma. Hoje. Quando ela diz, não adulterarás, é a mesma. Honra pai e mãe, é a mesma. Não terás outros deuses diante, é a mesma. Ame a Deus com todas as suas forças, com toda a sua energia, com todo o seu pensamento, com todo o seu... É a mesma. Não mudou nada. A novidade é que agora, para cumprirmos a lei, nós somos habilitados e por isso ela não mais nos escraviza. Quando você olha para o seu rosto em um espelho, o que você vê? Se você só vê o seu rosto, está faltando alguma coisa. Você precisa perceber que, como cristão, você tem o próprio Espírito de Deus dentro de você. E você tem que saber de uma coisa: Ele vai mudar a sua vida.
Você tem que se reconhecer como nova criatura. E você tem que se ver como alguém que está sendo transformado dia a dia, de graça em graça, de glória em glória, pelo Senhor. Caso contrário, amado irmão, a obra começada por Deus em você não continua. Afinal de contas, você é um crente ouvinte ou um crente ouvinte operoso praticante? Vir na igreja, ouvir a palavra de Deus, falar das coisas eclesiásticas, lutar por coisas que achamos que são boas, não significa que somos bons crentes, muito menos que somos santos. O que define a nossa santidade e a nossa vida cristã é como a palavra de Deus tem me feito nova criatura todos os dias. Como Deus tem me usado todos os dias. Como Ele tem me sustentado em meio às adversidades, a cada milionésimo de segundos. Como eu vivo na presença do Senhor. O ouvinte, ele esquece da palavra de Deus. Ele comete os mesmos erros o tempo inteiro. Ele se esquece quem é o seu Senhor. Ele desonra o Senhor. O ouvinte praticante, ele ama Cristo, a palavra de Deus, aceita os desafios e pelo Espírito de Deus os vence para o seu bem e para a glória do Senhor. Quando você olha para o espelho, quem você vê? O mesmo de ontem? De anteontem? Ou a palavra de Deus tem mudado a sua vida a cada dia? Vamos orar. Gracioso Deus, eu te louvo pela tua palavra, e porque a tua palavra, Pai, é maravilhosa. Ela salva, ela restaura, ela abençoa e ela nos santifica. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela não é peso para nós, mas traz para nós a alegria de podermos praticá-la, não nas nossas forças, mas na liberdade que o teu Filho conquistou na cruz e que o teu Espírito nos habilita a ter. Peço em Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor nos incomode, para que não sejamos individualmente, como também igreja, acostumados e alimentados pela mesmice da vida cristã, mas que o Senhor esteja nos incomodando todos os dias, em todo instante, com a tua palavra, não para a nossa tristeza, mas para a alegria de vivermos para o Senhor, crescendo no Senhor, bendizendo e honrando o nome do Senhor. Vivemos num mundo caído, Deus, num mundo, Pai, que nos desafia o tempo inteiro e fica perguntando se nós somos crentes mesmos. Livra-nos de experiências como essa, Deus, porque se elas têm sido comuns na nossa vida, é porque nós não temos feito diferença. Se o mundo nos questiona, é porque nós não estamos vivendo de maneira diferente, porque nós não estamos parecendo com Cristo e nem testemunhando a tua verdade. Nós queremos sim, ó Deus, sermos questionados se somos cristãos, porque agimos diferentes, porque pensamos de maneira diferente, porque amamos ao Senhor, porque temos uma consciência que nos ajuda a tomar decisões, independente das pressões que estão ao nosso redor. E nos sentimos felizes, porque a nossa alegria está em Ti mesmo, e cumprir a Tua lei perfeita
e que nos liberta. Ajuda-nos a viver assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.